Está nossa live 77 e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar de como a tomografia pode influenciar aí na vida e na rotina de quem também é recém-formado, né? E aí, vamos esperar aqui a Thaís. Deixa eu achar ela aqui. Aí, agora sim, vamos lá. Já, ó, bora lá. E aí, gente, tomografia e recém-formado combina ou não? É, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Bem-vinda na sua Bom estreia dia. na live. Desafiador, né? Bastante, Mas sem desafio a gente não cresce, né, Thaís? Você sabe muito verdade, bem disso. é verdade. E hoje a gente vai Obrigada por falar aceitar o assim, né, desafio. de desafio mesmo, que tudo começou assim, eu me desafiando. Começou você desafiando isso aí. Vamos falar? Deixa eu aumentar um pouquinho meu volume aqui, que tá baixo. Para mim, tá baixo. Não, tá bom. Para mim tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá, tava um pouco baixo para mim, mas eu me viro, estou num lugar bem silencioso. Vamos falar um pouco dos desafios, né? Primeiro, eu queria que as pessoas conhecessem você. E aí, você vai falar um pouquinho da trajetória da Thaís. A gente precisa entender, e eu não sei se tem muitos recém-formados, talvez tenha a sua galera aí, isso é incrível, que tem muitos desafios na nossa vida, mas a nossa vida profissional, ela não começa quando a gente se forma em odontologia, né? Eu tenho aqui um caso, uma vestibulanda, e o que a gente vem falando cada vez mais em casa é mudar a cabeça, porque aí os resultados são diferentes, né? A história de estudar só para prova, a história de estudar para passar, ela tem que acabar. E Thaís, né, foi fazer odontologia depois de uma outra formação. Então fala um pouquinho para as pessoas entenderem que a nossa vida, ela não começa só quando começa o odonto. E mesmo quem não tem outra formação, a nossa vida, ela é uma vida da nossa história, da nossa trajetória. Isso. Então, bom dia, né? Eu queria te agradecer pelo convite de hoje, de participar dessa live e quero compartilhar, né, desse momento com vocês. Me sinto muito honrada. E então, vamos lá. Meu nome é Thaís Nunes, eu tenho 43 anos. Minha história, né, começou na saúde há 20 anos atrás. Eu sou formada em enfermagem, eu sou enfermeira, né? E daí eu fiz uma pós-graduação de dermatoestética e conheci a harmonização facial. E dali eu me apaixonei e quis conhecer muito a fundo. E todos os cursos que eu ia fazer eram com dentistas, congressos que eu ia, né? Porque o dentista ele se consolidou muito rápido com a harmonização facial, né? Com essa graduação. Então, e as outras profissões, elas perdem, elas ganham o tempo todo. Não tem essa certeza, né? Poder aplicar, poder fazer. E a odonto não, ela se consolidou muito rápido, porque a especialidade, né, é a face e com muita excelência. E eu comecei a fazer esses cursos, esses congressos, cabeça e pescoço, cadáver fresco, que foram todos com dentistas. E aí começou, né, aquele mosquitinho, aquela intenção. E aí eu entrei na odontologia, né, há 5 anos atrás, em 2020, assim que eu cheguei no Rio, e estudei muito a fundo. Tenho um outro olhar, né, por ser da enfermagem, então isso me ajudou muito. Conheci pessoas maravilhosas, né, no caminho, como você, então que me impulsionaram a estar aqui, me impulsionaram a chegar até aqui, né, que há 3 meses eu sou recém-formada, e na idade, né, de 43 anos, mas me sinto muito feliz, muito realizada, muito completa,
E logo, lógico que eu tenho um longo caminho, porque tem pós, né? Tem todo o mestrado, tem todo um conhecimento, né, à frente. E aí eu comecei a me incomodar um pouco, porque quando a gente começou a atender na clínica da faculdade, começou a despertar em mim o interesse pela radiologia, porque a radiologia foi muito superficial na faculdade, né? E aí aquele interesse começou a crescer dentro de mim, aquela vontade de conhecer o novo. De radiologia era muito novo para mim mesmo. Porque, na Sim, verdade, eu isso não tinha entrei. nada da enfermagem que te trouxesse, né, uma referência. Não, nada, porque a enfermagem não lida com isso, né? A enfermagem lida com cuidado, com o outro, né? Com o ser humano, assim. E a gente não lida com essa parte de imagens, né? Porque Uhum. são outros técnicos, outros setores. Eu trabalhei muitos anos em hospitais. Mas na odontologia, não. A gente tem que lidar com o paciente, com a imagem, com a interpretação da imagem. E a partir daí é que a gente pode traçar um tratamento de qualidade para o nosso paciente. E na faculdade eu achei muito superficial sobre esse assunto. E eu quis me aprofundar mais. E aí, quando chegou. Thaís, deixa eu fazer um parênteses aí do que você falou, e tem tanta coisa incrível. A primeira é, gente, dentista tem que cuidar de gente, não de dente. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para quem está ouvindo a gente. E por que que para a Thaís isso é óbvio? Porque ela já cuidava de gente. A enfermagem é uma profissão belíssima que às vezes fica escondida atrás da medicina, mas a gente tem que entender que sem a enfermagem, a medicina não anda, Não ela nem acontece. sai do lugar. Né? Isso é E aí me levanta um outro parêntese, que é, sem a equipe auxiliar de odontologia, que é o ASB e a TSB, a odontologia também não anda. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui, nessa live, aproveitando a trajetória da Thaís, é que a gente não só valorize o nosso caminho, mas valorize todas as profissões que estão englobadas dentro desse ecossistema, vou chamar de ecossistema, que é tudo que vai fazer, né, a medicina, a odontologia funcionarem. Então a gente verdade. tem que ter esse olhar e parar de achar que eu me basto, que eu consigo trabalhar porque não consegue. E com Não. certeza, Thaís, você tem inúmeros exemplos disso na sua trajetória de enfermeira, né? E o Sim, outro sim. ponto que a Thaís levantou, Thaís, e obrigada por isso, porque isso nunca tinha passado na minha cabeça, é como o dentista tem que ser completo. Como o dentista tem que entender do diagnóstico e do tratamento. Se a gente fizer um paralelo, e a Thaís colocou bem, dentro da enfermagem, o enfermeiro e nem o médico, né, muitas vezes não fazem a tomada radiográfica, não fazem o diagnóstico. Isso é terceirizado, normalmente na área de medicina, para o técnico de radiologia. E aí, Thaís, você trouxe uma coisa muito interessante que me deu uma sacada aqui, é como o dentista tem que ser completo, né? Ele não precisa só fazer a parte técnica. Porque, gente, se tornar dentista é a gente aprender uma série de conhecimentos e também explorar a habilidade manual para poder atuar, né? Não só na boca, mas na face desse paciente. Mas e o diagnóstico, né? E aí a Thaís colocou muito bem. O dentista precisa, muitas vezes, até fazer essa tomada radiográfica ou pedir da clínica radiológica. Isso. Continua aí, Thaís, adorei. Foi Você já me quando, fez refletir que nunca tinha foi passado na minha quando a cabeça. gente começou a atender na clínica, né, como acadêmicos. E isso me incomodou muito, porque a gente ficou bem perdido mesmo. Como a matéria foi muito superficial, a gente ficou perdido, né? Um ajudava o outro, perguntava, e a gente errava, e a gente fazia de novo, porque a gente tem que, na clínica, a gente tem que realizar a radiografia, né, a periapical. E aí isso foi me dando uma inquietação, e daí, no oitavo período, veio a TCC, né? A terrível TCC.
Aí eu falei com a professora Luan, que era no momento a nossa professora da Exatamente. TCC, que eu gostaria de me desafiar falando sobre a tomografia. E, na verdade, eu estava mais interessada na tomografia e nos programas, né, de IA que davam esse diagnóstico, né, que nos ajudavam nesse diagnóstico. E aí eu comecei a procurar, né? Comecei a procurar artigos e revistas e tudo que falava sobre a tomografia. E tive muita dificuldade, porque são muitos artigos em inglês e artigos direcionados ao diagnóstico, né? Já do profissional que fala sobre a tomografia. E não era isso, estava muito complexo para mim. Eu tive ajuda da minha filha, ajuda dos professores, ajuda da Michelle, né, minha orientadora, Michelle Busquet. E mesmo assim eu estava muito ainda perdida, estava muito insegura. E aí eu procurei as pós-graduações, né, aqui da nossa cidade, que foi a Info 25, e eu telefonei para lá e falei: olha, vocês têm algum curso de extensão, alguma pós-graduação, alguma coisa que eu possa fazer, eu possa entrar de imediato para conhecer de fato tomografia, porque eu quero falar sobre esse assunto no minha TCC. E a menina, muito cordial, me falou assim: olha, a gente não tem no momento, mas a gente tem uma profissional aqui que ela tem um curso numa plataforma, ela tem um projeto, né, de dentista 3D e que ela vai conseguir te ajudar. Você entra em contato, você vai ter o caminho. Falei, então tá bom, né? Naquele meu desespero de absorver todo aquele conhecimento, eu entrei em contato com você e você foi maravilhosa, assim, foi a virada de chave mesmo, porque não porque eu tô aqui na sua live, não, mas foi de verdade o ser humano que eu conheci, a plataforma que eu entrei, o curso que, né, eu adquiri, e em tempo recorde eu fiz todas as suas aulas, assim, e voltava e retornava para ouvir aquele termo técnico que você usou, aquela palavrinha que você falou que dava o diferencial do entendimento. Então, realmente, eu aprendi o beabá da tomografia, assim, que me esclareceu muitas coisas e me deu muita segurança para seguir, né, com esse assunto na TCC. E eu comecei com assuntos de tomografia e IA. IA, eu acho que eu me perdi um pouco, porque a IA está muito Muito superficial ainda amplo, né? também, muito amplo, e eu teria que fechar muito redondinho, né, para defender essa tese da tomografia. E aí eu troquei o tema como a tomografia e sua evolução na odontologia. E daí foi só alegria e apresentei assim com muita maestria através, né, de tudo que eu aprendi com você, de tudo que eu aprendi com os profissionais que estiveram ali me dando suporte. E eu comecei a ver as imagens, né? As imagens que representavam o Pixel, o Vox, o FOV, e aquilo foi despertando em mim, porque eu tenho uma filha de 12 anos e tem muitos brinquedos em casa ainda, né? E aí eu falei, gente, isso parece muito com o brinquedo da minha filha. Eu vou pegar esse brinquedo, vou, vou representar isso para, de certa forma, fazer meus colegas entenderem também, porque eu convidei muitos amigos, né? Mais os professores que estavam lá, para fazer entender como que seria isso. Então, o Pixel, né? Posso já mostrar? Opa, você pegou! Eu ia falar, você não O trouxe, mas. Pixel, eu demonstrei como se fosse esse Lego aqui, que é um telhadinho de uma casa, né? Do Lego da minha filha. Então a imagem, né? Reproduz muito essa imagem do pixel, da fotografia, né? Que são pequenas imagens unidas, elas formam, né? A imagem de qualidade. E aqui é o voxel, né? Porque é a altura, largura e dimensão, né? Porque dentro desse cubinho, né? E formando ele dá a imagem de perfeição, né? De excelência para o diagnóstico. Então, assim, Amei! Eu precisava ver você fazendo isso ao vivo. Eu não foi pude estar assim no seu que TCC, eu precisava ver isso. foi assim que eu representei para dar entendimento, assim, mais didático, né? Porque assim a gente aprende melhor e memoriza E não melhor, esquece, né, Thaís? não esquece. Não E foi esquece mais. muito positivo, assim, para mim. A Milena colocou assim, ó, a verdade é que a faculdade de ensino básico. Eu concordo É. e discordo. E eu não estou discordando da Milena, isso não. É porque, Milena, é muita coisa para aprender.
E a gente tem que lembrar que a gente sai de um ser humano que não é dentista normal, que não entende nada, É, para ter uma profissão. E aí eu arrisco a dizer que toda profissão é assim. Então não é só o odonto, né? É uma profissão e mais técnica, né? Uma profissão absolutamente técnica que a gente tem, que além de desenvolver os conceitos, a mentalidade, o diagnóstico, a gente tem que desenvolver a habilidade manual. E aí, Milena, eu entendo isso, concordo, mas quando eu disse para você que eu discordo, é só porque é muita coisa para aprender. E seria muito simples para qualquer profissão se a gente em 5 anos conseguisse aprender tudo que a gente precisa para trabalhar bem. A Thaís é enfermeira antes. Quanto que você aprendeu durante a sua jornada já trabalhando? Muito, né? muito. E a gente Todos os continua aprendendo, dias. né? Diariamente. A gente nunca E a para gente de aprender continua aprendendo. e nunca para de A buscar, gente né? não para de Conhecimento. aprender. E aí, Thaís, eu fiquei super feliz agora que você fez essa demonstração. Você me mandou um vídeo do seu TCC e eu fiquei muito honrada e muito feliz, porque uma coisa que eu não sei se quem está assistindo a gente tem bastante gente recém-formada da sua audiência, eu sou muito grata por isso, mas o que eu fiquei muito honrada da Thaís estar aqui me mandado fotos e vídeos da apresentação, porque eu percebi que o meu propósito estava sendo cumprido. E uma coisa que eu queria falar para quem está ouvindo a gente agora ou vai ouvir depois, é que dentro de qualquer profissão a gente precisa ter um propósito. E o propósito tem a ver com o outro. Quando a Thaís, então, me mostra, né, por uma foto, que o TCC dela tinha um pedacinho daquilo que ela aprendeu comigo, me mostra que eu estou no caminho certo de continuar ensinando aquilo que eu acredito. E Sim. aí, propósito, talvez seja uma palavra muito da moda que a gente está falando agora, porque tem que ter propósito, tem muita gente nas redes. Vou falar por mim. Quando eu era recém-formada, nunca tinha ouvido a palavra propósito na vida. Eu tinha me formado para ser dentista. É claro que com aquela questão de cuidar do outro, do paciente, do juramento, mas propósito é uma palavra da moda, propósito está nas redes sociais aí o tempo inteiro, tem muita gente que fala sobre isso. E aí, hoje, quem tem a oportunidade de entender o que é essa palavra e conseguir viver buscando isso é incrível. Por quê, gente? A gente quer o resultado financeiro, a gente quer o sucesso na profissão. E eu fiz uma live na semana passada também. Sucesso é relativo. O que é sucesso para mim pode não ser para a Thaís, pode não ser para a Milena, pode não ser para a Dani, pode não ser para outra pessoa, porque sucesso ele é individual, ele é pessoal. Sucesso é ter o seu próprio consultório, sucesso é ter uma remuneração que pague suas contas e seus sonhos. E o sucesso, ele vai mudando. Porque o É verdade. sucesso, né, aquilo que a gente encara como sucesso quando recém-formado, muda quando a gente tem 5 anos, 10 anos, porque a gente vai alcançando. Então, falar de propósito é muito, muito legal. Ah lá, a Milena era sua dupla na faculdade? Não, não. Ela era a líder da A Milena, turma. ela usou o brinquedo na apresentação do TCC. Ela adorou. Milena, demais, né? Ó, que ajudou muito a fazer estágios fora, porque ampliou o meu estudo. Olha que incrível. Olha que incrível. Agora me conta, Thaís, a cara dos professores e a cara dos seus colegas de turma. Quando você acabou e quando eles perceberam que o uso de metáforas e de brinquedos, que parecem muito fora, fez com que eles entendessem isso. Então, assim, a professora, né, a Michele, ela também não esperava, né, mas ficou muito feliz, né, que ela falou, nossa, você deu um entendimento, né, assim, de imagem, né, de um brinquedo
uma didática muito diferente e eu fiquei muito feliz. E minhas colegas falaram: Nossa, agora a gente conseguiu entender, né? Diante desse brinquedo, de tudo que você falou, assim, foi uma. Você usou palavras simples, usou imagens simples, então agora a gente conseguiu, né, ter esse conhecimento assim muito mais fácil, né, do que você ler um artigo, interpretar aquele artigo e tudo. Eu acho que deveriam ser filmadas essas apresentações de Tem TCC, como a aqui, tá Milena falou, né? escrito. Porque seria mais didático, né? Até para os próximos alunos fazerem falarem desses assuntos mais complexos, porque quando a gente entra crua, a gente entra, né, perdida mesmo, mas conforme foi passando, né, e fui olhando suas aulas e ouvindo e voltando e ouvindo aquele termo técnico que eu nunca tinha escutado, e fui lá e pesquisei. Então, isso, assim, trouxe muito diferencial e todos gostaram muito, muito mesmo. Muito legal. E aí, você estava falando aí da apresentação didática, me veio uma outra coisa na cabeça, que é, quando a gente se comunica de forma simples, quem está nos ouvindo entende. Isso. E isso é fundamental para que a gente ganhe a atenção de quem está ouvindo. E aí eu vou falar sobre o nosso paciente. A gente se forma dentista e aprende uma série de termos diferentes, mas a gente também tem que aprender a se comunicar com esse paciente. Com E aí, certeza. quando a gente usa termos simples para ilustrar e explicar e metáforas, o paciente entende e ele adere melhor ao tratamento. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer na nossa relação com o paciente também, né? Para quem ensina, e todos nós somos educadores, né? A Isso. Thaís pode usar as redes sociais dela para educar a clientela, o paciente. Todos vocês podem usar as redes sociais para falar sobre assuntos de interesse do paciente. O que a gente tem visto na maioria das vezes é a rede social repleta de conteúdos que dá vontade de você, conteúdos técnicos, né? Que dá vontade de você se esconder e falar, meu Deus, mas eles não poderiam estar falando isso. E onde a gente está que não está falando o que é correto? Onde a gente está que não está falando aquilo que o paciente precisa ouvir, né? Essa semana a Thaís compartilhou comigo, a Thaís está na minha comunidade, e ela compartilhou comigo um caso, né, Thaís? Isso. No caso Um da caso minha ex-chefe da enfermagem, a minha primeira super chefe. interessante em que a tomografia fez diferença no diagnóstico, né? Fez, fez. Eu acho que a tomografia e a radiologia, né, em si, assim, a radiografia, ela é um diferencial e ela é o que nos faz ter a certeza do diagnóstico, né? Um diagnóstico mais preciso, de qualidade, porque o paciente ele vai, né, fazer um tratamento, ele confia no dentista e, né, gasta seu dinheiro e ele quer um tratamento de qualidade. E quando ele paga e ele não tem esse retorno, ele fica muito frustrado e perdido, porque ele é leigo, né, do que está acontecendo. E se a dentista fala para você que está tudo bem, e você vai para casa ainda com dor ou uma gengiva inflamada, ela sabe que não está tudo bem, mas e ela faz exames e aquilo, né, não muda. E ela vai com aquela incerteza e ela soube que eu me formei em cirurgião dentista, né? E eu trabalhei muitos anos com ela no hospital lá de Macaé e ela confiou a mim, né? A falar do problema dela, muitos anos que a gente não se vê, mas ela confiou a mim de falar do problema, de mandar as imagens, de falar, Thaís, me ajuda, porque eu já fui na profissional, eu já fiz o exame e não mudou nada. E eu ainda continuo com a gengiva inflamada, com dor. Por favor, me ajuda. Eu falei, então, dona Wanda, eu estou indo por esse caminho da imagem, né? Eu quero fazer a pós-graduação, mas ainda não iniciei. Mas eu tenho uma professora, né, que com certeza ela vai me dar um feedback, ela vai falar,
ela vai me orientar, orientar a senhora. E aí eu te enviei, você me orientou e eu passei essa orientação a ela e ela vai lá procurar profissional e vai explicar, né, conforme a gente falou com ela. É confiança, né, gente? A Thaís falou uma É, coisa muito importante. Quando o paciente, e aí para quem é recém-formado isso é muito bacana em todos os sentidos. Quando o paciente escolhe um dentista, ele nem sabe há quanto tempo se formou, onde se não, formou, o que que fez, qual foi a pós-graduação. Ele confia nesse sim. profissional. E essa confiança tem que ser retribuída com o tratamento o qual ele busca. Então, se você é recém-formado ainda e está começando na vida odontológica, que é incrível, você está entrando na odontologia, na melhor era da odontologia de todos os tempos. Uma odontologia com muita ciência, uma odontologia muito tecnológica, de Moderno. muitas possibilidades, não só de diagnóstico, mas de ferramentas para que o tratamento seja cada vez mais ágil, mais preciso, mais direcionado àquilo que o paciente precisa. Então, a gente está aí navegando, né? Tem um livro que fala do oceano azul e do oceano vermelho. O oceano azul é um oceano cheio de possibilidades. E esse oceano azul, ele traz um monte de possibilidades para uma odontologia incrível. E a primeira coisa que eu queria falar para os recém-formados que estão ouvindo a gente é: não acreditem quando disserem que a odontologia está ruim. Ah, sempre falo isso. Sempre falam isso, né? Sempre falo A isso. odontologia não está ruim. A lente que você está vendo a odontologia pode estar ruim. Ela tem aí um mar de possibilidades. Ah, mas tem muito dentista. Tem muito médico, tem muito enfermeiro, tem muito Enfermeiro. tudo. Verdade. E a gente só vai ser um bom profissional quando a gente se diferencia não só pela técnica, mas pela mentalidade, né? E aí eu Thaís, honrar você e dizer que tudo isso só foi possível pela Thaís que você é, né? Uma mulher mais madura, uma mãe sabendo de todas as responsabilidades e que ainda assim decidiu encarar o desafio de entrar numa faculdade, de percorrer todo o processo, mas você sabia onde você queria chegar, né? Você sabia o que você queria. E quando a gente é imparável, assim como a Thaís, né, foi e é, nada bloqueia. Milagre de se tornar um profissional conhecido ou bem remunerado de um dia para o outro, gente, é exceção. Talvez essa pessoa tenha escolhido um caminho, né, com alguém apoiando ou alguma coisa assim, mas tem um processo, tem um caminho, né? Tem uma jornada que precisa ser vivida. E durante essa jornada é que vocês vão adquirir experiência, que os casos se repetem, e aí você vai cada vez mais. Ah, esse caso eu já vi. Opa, é parecido com a dona Luísa. Então eu vou conduzir parecido. A odontologia, ela é repetição, ela acaba repetindo muito os casos. E aí a gente vai aprendendo. Então, Thaís, obrigada por você ter escolhido talvez o caminho mais difícil, o caminho de retornar para uma sala de aula, retornar para uma faculdade, percorrer todo o caminho e ainda assim inquieta, tendo feito um compromisso com você mesma que você queria falar sobre algo diferenciado, você foi buscar fora. E a gente está vivendo, gente, também a melhor era, que é a era do conhecimento. E a É bom tecnologia, né? tecnologia, conhecimento, a gente consegue sempre saber mais sobre aquele assunto se a gente resolver investigar sobre isso, né, Thaís? É o que eu, assim, eu quero falar para meus colegas, né, recém-formados, que não fiquem desanimados, né, não percam o ânimo, né, porque a gente se forma com a expectativa muito alta
e chega no mercado, é bem diferente. Mas não que a odontologia esteja ruim ou qualquer outra profissão. É porque a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que procurar meios, parceiros, né? Fazer um bom marketing, ter uma boa oratória, procurar estar sempre antenado, né? A tudo que está nos apresentando aí nesse mundo da odontologia, nesse mundo afora. A gente ter o interesse, a gente ter o olhar humano, né, para o nosso paciente, que é o mais importante, porque os exames estão aí, a tecnologia está aí, mas a clínica sempre será soberana e o nosso cuidado com o outro também, o nosso carinho, né, o nosso respeito, a nossa ética como profissional, a gente deve seguir nesse padrão e caminhar mesmo, ter a certeza do que o futuro vai ser bem promissor, né? Porque se a gente buscar conhecimento e fazer parcerias e buscar pelo novo, moderno, a gente vai ter um caminho muito próspero. Muito próspero. Thaís, você falou um monte de coisa também que abre assim umas caixinhas na minha cabeça. Você falou uma coisa que é super importante. Tá cheio de elogios aí para você nos comentários. Eu não tô vendo. Bêbada. Não? Não, não tô Beba dessa fonte, atualizando. ó. Thaís é um exemplo realmente impagável. Obstáculos não faltaram para ela desistir, mas ela é vencedora. Conteúdo de altíssimo valor. E entrando já mais completa, entregando mais segurança para o paciente. Orgulho, viu? Cheio de comentários para você. Mas você falou uma coisa importante, que... E aí você é de uma geração diferente, provavelmente, da maioria dos seus colegas, né? Você é uma mulher mais Meus madura. colegas tinham a idade da minha filha, né? A minha filha tem 20 anos, a mais velha, então foi muito diferente, mas elas me receberam com muito carinho, muito respeito e me impulsionaram muito, né? Porque os jovens têm muito gás, né? Muita energia. Que experiência, né? Que É, experiência de você conseguir se comunicar com eles na faculdade, pegar essa energia deles e esse caminho de volta de você trazer isso para casa para sua filha, né? é. Que Ela incrível. Sua filha está participou estudando medicina, bastante, não é ela isso? conheceu quase todos e ela me ajudou muito nesse TCC, nessa finalização, né? Porque a tecnologia é com jovens, então a gente tem que aproveitar mesmo a energia deles, a curiosidade, né? O despertar de curiosidade deles o tempo todo. Eles estão sempre em movimento e eu acredito que vai ser uma geração que vai dar muito, Muito fruto. muito fruto, né? Porque eles têm muita vontade de crescer e aprender. Assim, todos ali que eu conheci, todos têm muita garra. E aí, uma coisa que essa geração precisa se manter desenvolvendo eles são muito conectados, antenados, Isso. conectados. Mas você falou uma coisa que o meu ouvido mais atento pegou. Precisa ter habilidade em comunicação, né? Em Comunicação. oratória, comunicação. E a Isso. gente vê claramente que você tem essa habilidade. Ah, a gente fica nervoso porque estou fazendo uma live, nunca fiz. Ah, é É. um TCC, eu estou aqui no meu ponto de desconforto, está todo mundo me olhando. É normal, é natural, mas a habilidade de usar bem as palavras, de se comunicar, de ver se você está sendo, né, entendido, a habilidade de ouvir. E por que eu estou falando da comunicação, gente? Porque a comunicação ela é fundamental, não só para você interagir com seus colegas, né, e com o mundo, mas principalmente interagir com o paciente, né? É. E a gente precisa ouvir, porque a gente tem um paciente conectado e antenado, com um dentista conectado e antenado. E aí, primeira coisa que a gente pensa é: nossa, isso vai super funcionar. Às vezes não, É. porque falta habilidade de comunicação de um lado e do outro. Então, a gente vai precisar de alguém para fazer esse contraponto. E como essa sua experiência de conviver com colegas da idade da sua filha foi tão valiosa para os dois mundos, né? Agora, por outro lado, são conectados, são antenados, tem a tecnologia na ponta dos dedos, a cabeça funciona super mais rápido do Super, que a nossa. E super. aí a gente fica pensando, meu Deus, como eu tenho que aprender com essa geração, né? É.
É assim, eles são muito dinâmicos também, né? E eles a tecnologia é assim, né? Você leva um dia aqui digitando um negócio, pesquisando, e eles no iPad pegam o iPad, faz tum, 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 junta e pega o IA e faz o negócio acontecer. Eu falo, meu Deus, quanta habilidade vocês têm. E sempre me ajudaram, né? Vocês tiveram muita paciência comigo, porque eles escutam uma vez, né? Eu preciso escutar três agora. Eu escuto, reescuto, escuto de novo e agora eu falo, agora eu entendi. Mas eles me trouxeram, assim, me trouxeram para esse mundo, me receberam com muito carinho, foram amigos de verdade. 5 anos são muitos anos, né, para se passar junto. E assim, eu também tenho certeza que eu, né, na minha experiência como enfermeira e como, né, mais velha da turma, também pude passar, né, meu conhecimento, ou tirar alguma dúvida, ou dar um conselho, né, porque os jovens são muito agitados e às vezes brigam e às vezes, né, discordam de umas coisas. Eu falo, calma, conversa, né? Vamos voltar ao ponto inicial, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Então, eles também me ouviam, né, com muita paciência, assim, e me entendiam, né? E me agradeciam também por esse apoio, né? De dar colo, uma menina que está, às vezes, triste, a outra que está querendo desistir da odontologia, está insegura, e a gente dá aquele colinho, aquele conforto e seguiu muito bem. Graças a Deus, assim, nesses 5 anos eu Que fui muito contraponto, né? feliz. Que equilíbrio que você deu para essa É. turma. E os professores também sempre perguntavam, né? Você é enfermeira? Aí eu falava, Então parece que eles, tipo assim, sempre buscavam a mais um pouco a mim, né? Aí eu falava, ai, gente, mas eu também não sei tudo, né? Eu tô aqui para aprender também. Algumas, principalmente manualmente, porque a enfermagem é muito manual também, né? Mas na odontologia tem que ser assim, 1000 vezes mais, né? Muito olho, muito manual. E algumas vezes tive dificuldade, mas isso tudo foi, assim, levado, foi com leveza, foi com muito estudo, né? Muita habilidade e, assim, me dediquei bastante. Então, no final deu tudo certo, assim, graças a Deus. Tem um comentário aqui super, super, super importante do Luiz Fernando. Ele fala assim, ó, posicionamento, imagem, marketing, oratória, persuasão são importantes para convencer o paciente de um bom tratamento. Mas o conhecimento e a imunidade são essenciais. Afinal, tocamos em uma alma. Perfeito, viu, Luiz? E uma habilidade não invalida a outra. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e eu falei para ela que tem duas coisas que a gente precisa estudar intensamente agora. Uma é ferramentas de marketing e posicionamento, porque o mundo mudou e a gente vai ter que estar presente nas redes sociais, deixar de ser recreativo. Para a gente postar a nossa rotina, ou aquilo que você gosta, ou o restaurante que você foi, ou a viagem que você fez, para você começar a postar sobre conteúdos e gerando autoridade para você naquilo que você tem como profissão. E não estou falando só da profissão de saúde, estou falando de todas elas. E a outra coisa que a gente precisa estudar, e eu estou estudando isso, né, é inteligência artificial. Ah, mas eu já uso a inteligência artificial. Se você usa só como Google mais turbinado, você está usando pouco. A inteligência artificial vai ajudar a gente em tarefas repetitivas, tarefas essas que a gente tem que fazer com frequência. Dá um exemplo. Diagnóstico pode ser uma delas, mas nessa rotina aí, talvez criação de conteúdo para as redes sociais. Você está lá num dia sem inspiração, não sabe o que você vai colocar e a inteligência artificial treinada pode te ajudar. Nossa, Cláudia, mas tudo vai ser feito por IA? Tudo vai ser facilitado pela IA. E como o Luiz colocou aqui, a humanidade vai ser cada vez mais essencial. Porque no mundo mais tecnológico e mais rápido, esse contato humano, Está se esse distanciando. tocar em almas, como ele falou, vai ser ainda mais Mais fundamental para que a distante. gente tenha
um profissional, um bom profissional, porque as coisas simples serão feitas de forma mais rápida e mais automática. Mas a conexão humana vai ter que ser cada vez mais evidente e mais treinada, porque a gente também vai perdendo um pouco da humanidade, porque É, tudo é no clique, tudo é rápido, a gente se fala, né, mais muita pelo WhatsApp do que informação, né? liga para pessoas, já É. repararam isso? Né? Então a gente vai precisar disso. Tem um outro comentário aqui da doutora Mariana. Sim, e as coisas que a faculdade não ensina, aprendemos na rotina clínica com experiência vivida mesmo. É isso aí. É. Quem sabe faz ao vivo, né? Prazer nosso de conviver com a Thaís. Com certeza aprendemos muito com você. A Thaís é maravilhosa, muito competente. Só dá você. Maravilhosa. Thaís, escuta, se abasteça disso. Não abasteça a sua vaidade, porque é óbvio que a gente gosta de elogios, né? Isso mostra que a gente está no caminho certo, mas abasteça a sua engrenagem para você querer cada vez E vire mais, né? Se combustível, tornar né? combustível, isso aí, Combustível. essa é a palavra. Vire combustível para você querer cada vez mais. A gente tem que entender, e o uso das redes sociais ele é interessante para isso também, que você não está nem sabendo, mas tem alguém se inspirando em você. É Você verdade. não está nem sabendo, mas tem alguém que vê em você alguma coisa que ela gostaria de ter também. E ela vai aprendendo, né? Vocês que tiveram essa oportunidade de conviver, né, com a Thaís, e aqui a Milena está dizendo que você foi essencial, né? Um exemplo de mulher e profissional para as mulheres jovens, né, que estão começando na profissão, é muita carga, gente. A gente quer vencer profissionalmente, mas a gente também tem o sonho de constituir uma família, de ter filhos. E aí, como é que faz, né, Thaís? Como é que você fez É. todos esses pratinhos Como aí? que equilibra esses pratinhos, né? Eu Como digo que que a você fez? odontologia, ela me salvou, né? Eu entrei na odontologia quando eu perdi minha mãe e eu estava muito, muito triste, muito sensível e muito perdida, porque a mãe a gente perde um pedaço da gente, né? E a odontologia me trouxe essa nova alegria, essa nova vontade de viver, essa nova vontade de conhecer o novo, de trazer o novo para minha vida. E minha família me incentivou muito, né? Minhas filhas viram como eu amadureci também com tudo isso. E elas também, né? A gente diz que filhos seguem exemplos, né? E elas viram que foi luta, né? Que nem todo dia era fácil, que eram noites sem dormir, estudando. É, a matéria prótese, eu me apaixonei assim de cara, mas tive muita dificuldade com prótese. Não fui compatível com prótese e eu tive muita dificuldade mesmo. Então, elas me viram noites em claro, estudando, às vezes chorando, porque eu não conseguia adquirir aquilo, eu não conseguia absorver aquela matéria. E elas viram que nada é fácil, né? E com toda luta e com toda perseverança a gente chega lá, né? Então, eu acho que o exemplo arrastou elas assim. Hoje, minha filha está na faculdade de medicina, entrou esse ano, e eu estou muito feliz, né? Realizada como mãe. E eu acho que é isso. Eu acho que eu dei exemplo e segui assim, muito firme no meu propósito, porque tudo que eu inicio na minha vida, eu não desisto, eu não paro, eu sigo até o final, mesmo gostando ou não gostando. Eu acho que a gente tem que finalizar aquilo, né, para dar um sentido à nossa vida, né? E assim, eu tinha uma clínica de estética em Niterói e fechei, assim, no sexto período de faculdade, eu fechei lá, porque eu não dei conta de dar continuidade, né, de estar lá, estar na faculdade, estar na minha família. E, assim, meus pacientes até hoje veem meu Instagram, me acompanham e falam, Thaís, a gente está esperando você se formar para poder ser atendido por você novamente. A gente está com saudade, a gente está só esperando. Ó, aprende tudo que você tem para aprender, porque aí você, além de fazer meu botox, você já vai cuidar do meu dente. Então, assim,
é, é uma gratidão, né, que eu sinto. E olha quanta coisa, gente. Às vezes a gente, né, para quem está só estudando, né? Está só estudando e aí fala, ai, tô cansado, ai. Gente, a Thaís tinha um negócio, a Thaís tinha casa com duas filhas, marido, a perda da mãe recente, olha quanta emoção teve que ser equalizada aí. E se é uma dica que eu posso dar para essa nova geração aí, é para a gente aprender a lidar com as emoções, com a dificuldade, e terminar tudo que começa, né, Thaís? Terminar tudo que começa. Ah, não gostei. Aqui em casa tem jovens também, né? Uma de 20, vai fazer 20, e um de quase a mesma idade de seus, um de 11. E às vezes eles não conseguem ouvir a música até o final. E Porque é essa só geração, ela tentativa. não sabe lidar também com as frustrações que vêm no caminho, né? É Às isso. vezes a gente está numa pegada e daqui a pouco a gente, ainda mais 5 anos de faculdade, a gente chega no meio, a gente já dá aquela desanimada, aquela esmurecida, mas a gente segue, segue, e aí lá na frente a gente já vai modificando, melhorando e vai seguindo, né? Tem que finalizar, tudo tem que concluir, tudo tem que ser concluído, né? Tudo tem que ser concluído, gente. Bota aí numa frase na cabeça de vocês, ó. Eu termino tudo que eu começo. Tudo que eu Mesmo começo. que depois, no depois imediato, você vai pensar assim, ah, mas isso não serviu para nada. É, Guarda essa informação. Lá na frente, né, Thaís? Lá na verdade. Lá frente, na frente. você vai entender como aquilo colaborou. Certamente na formação de enfermagem e na vida profissional da Thaís, alguma coisa que ela fez, ela falou, mas não entendi muito bem, né, o porquê disso agora. Mas É. certamente na frente isso faz muito sentido, né? Muito sentido, muito, verdade. E assim, a gente tem que sempre buscar, né? Estar em harmonia mentalmente, fisicamente, né? A gente também não pode só deixar um lado. Na fé, né? A gente tem que estar sempre buscando, porque Deus é o centro de tudo. E hoje eu estou aqui, graças a Ele. Estou muito Amém. Que bom emocionada, que você está desculpa. falando de Deus também. É, porque tá, Deus é o né? centro de tudo. Deus é o centro de tudo. E por Ele eu estou aqui hoje muito segura de mim e recém-formada. Há 3 meses, né? Como cirurgião dentista e muito feliz. Um caminho brilhante, brilhante. Gente, que bom que Thaís falou de Deus. Deus é tudo por ele e para a honra e glória dele. E é ele que nos fortalece nos dias difíceis que a Thaís teve, que eu já tive e que todos vocês já tiveram e vão ter de novo. Né? Estar com É, Deus não é uma garantia que não teremos problemas, mas é uma garantia que saberemos como passar por esses problemas, né? verdade. E eu vejo aí desse lado, daqui, olhando, e a gente vai marcar. E aí, gente, eu não conheço a Thaís pessoalmente, olha que incrível. A gente É, vai marcar, a gente vai é se encontrar. verdade. E, e a gente vai celebrar tudo isso que está sendo construído, né? Sim, E Thaís, eu tenho muito orgulho de trazer você aqui. E quando eu te convidei para essa live, eu sabia que você é inspiração, né? É inspiração para muitos que veem em você uma mulher forte, que decidiu fazer diferente. Então, você é inspiração para quem já trabalhou com você, para quem estudou com você. E eu vejo um caminho incrível e brilhante para tudo isso. muito obrigada. Além disso tudo que você traz, né, como Thaís, como mulher, como ser humano, com essa força que Deus te alimenta, você também entendeu, né, antes de terminar a sua formação, que o diagnóstico é o passo certo. E talvez porque a enfermagem tenha te mostrado isso, né? Que o diagnóstico é o passo certo para a gente fazer o que o paciente precisa. Fala um pouquinho disso, a gente está chegando no finalzinho da live, passou rápido. É verdade. Então, nem a enfermagem me trouxe isso, não, porque o diagnóstico na É, enfermagem é muito do médico, né? E a gente cuida mais
do problema, né? Da doença, assim. Verdade, é verdade. Mas a odonto não. A odonto, se ela não tiver um bom diagnóstico, ela não anda no lugar certo, né? Ela não anda para a direção certa. E o paciente, hoje em dia, ele também é antenado, né? Ele tem as redes sociais, ele tem a IA, ele é o paciente do Google, né? Que ele vai lá pesquisar, minha gengiva está inchada, e ele vai chegar com muitas questões para você como profissional, e você tem que passar segurança para ele, você tem que mostrar para ele que você está ali para ouvir, mas que diante disso, né, com os exames que você vai pedir, com como você vai tornar esse ambiente seguro para ele, né? Você vai solicitar um exame, você às vezes de sangue, né, de uma imagem, ele vai te retornar com esses exames, você vai gerar diagnóstico para ele e um tratamento, até um prognóstico, né, após esse tratamento. Então, você como profissional, você tem que estar preparado para ouvir, para olhar, para interpretar esses exames e para direcionar esse tratamento para o seu paciente com qualidade, né? Porque para você e para ele vai ser muito mais fácil, muito mais leve dessa forma do que você, no achismo, iniciar um tratamento ou oferecer um tratamento por troca, né, de valores e daquilo no final frustrar você como profissional e ele como paciente, e você perdê-lo como paciente. Então isso não é legal, não é positivo e a gente como profissional a gente tem que saber que não podemos pular etapas. As etapas são muito importantes, o diagnóstico é muito importante, as imagens são muito importantes, né, para nos dar esse direcionamento certeiro no diagnóstico. Perfeita! E o que que você viu, para a gente fechar com chave de ouro? O que que você viu de diferente que a tomografia traz de diagnóstico? Então, a tomografia 3D, porque os exames de radiografia, de periapical, de panorâmica, é tudo 2D, né? Como a gente sabe. E a tomografia ela é 3D. Então, a dimensão, a imagem, a interpretação com esses programas de IA são completamente diferentes e a gente tem que estar à frente disso, a gente tem que conhecer, a gente tem que buscar o novo, né? Porque a tomografia 3D é uma nova, né, especialidade, assim, especialidade não, um exame, né, muito novo. A interpretação não é fácil, né? Não é muito fácil, mas com um olhar, né, clínico e diário, você vai conseguindo interpretar aquelas imagens. Hoje em dia, né, depois do seu curso e de todo mundo agora que me manda esses exames, eu tenho um olhar mais diferencial, eu tenho um cuidado, eu tenho um olhar mais crítico, né, para essa imagem. É, e a gente também tem que saber, né, solicitar esse exame com qualidade, fazer parcerias com as clínicas, né, de radiologia, ter esse feedback, porque às vezes é uma coisa tão simples que a gente precisa é, diagnosticar e ver nesses exames, e você tendo esse feedback da clínica com qualidade, eu acho que se torna tudo mais fácil. E a tomografia é de excelência, é o exame que te mostra com mínimos Tudo. detalhes, né? Ela pega de implante a cirurgia, e agora com muito tratamento em né? Endodontia. A minha professora, até a Bruna, ela estava na minha banca no dia e ela falou: Thaís, você falou até a tomografia na endo, né? Eu quase não peço tomografia. Eu falei: pois agora peça, porque é muito importante. É aquele canal, né? É aquele detalhe, assim, aquela fissura, aquela fratura no dente que com uma tradicional você não consegue ver e a tomografia traz isso com excelência, assim. Ela traz muito nítido. O que você também fala que é muito importante, esse afastamento dos tecidos moles, né? Que é da língua, das bochechas, com aquele spandex. Isso é muito importante também para ver que, às vezes, uma imagem, você tendo esse espaçamento, você consegue ver todo muito detalhado. Então, a tomografia, assim, é um diferencial.
é o maior diferencial agora na odontologia e a gente, como profissional, como recém-formados, temos que aproveitar isso, né? Dessa ferramenta, né? Dessa qualidade para diagnósticos, futuros diagnósticos. Ah, você é maravilhosa, linda. Olha o Obrigada. último comentário aqui do Luiz. A IA trouxe esse paciente mais informado. Como É, dentistas, temos que ter, opa, andou, temos que exercer uma melhor anamnese, escuta e orientá-lo acerca da melhor conduta de tratamento. E a Cecília, muito maravilhosa, profissional, competente, com conhecimento técnico para oferecer o melhor para os pacientes. O diagnóstico, gente, ela é a porta de entrada da condução de todo o tratamento. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para os recém-formados que estão ouvindo a gente, isso. aprendam a fazer um diagnóstico assertivo. Aprendam bem o exame 2D e aprendam logo de saída o exame 3D. Vocês serão diferenciados no diagnóstico. E ao longo da trajetória de vocês vão empilhar e ter cada vez mais conhecimento técnico para usar melhor esse diagnóstico. Então, se eu pudesse dar um conselho, aprendam isso logo, porque tem muitos profissionais no mercado, com muitos anos de mercado, que ainda não usam isso. Imaginem vocês com essa energia, com essa capacidade de aprendizado, conseguirem usar esse exame. Thaís, incrível, de uma generosidade, de uma calma, de um. Enfim, você é incrível. Que Deus te abençoe infinitamente, abundantemente, que te mostre que você esteja sempre no centro da vontade dele. E com Amém. certeza você vai ser uma profissional de sucesso. Eu que agradeço, né, por essa honra de estar aqui hoje na sua live, né? Que a Cláudia é mestra na tomografia, no exame 3D, ela tem esse projeto, né, do dentista 3D. Eu quero convidar meus colegas também para estar entrando na comunidade, né, da Cláudia, que é muito maravilhoso. Todo dia a gente tira dúvidas, você sempre está conectado uma vez na semana para trazer o novo, trazer profissionais maravilhosos, né, nos seus estudos. E eu só tenho a agradecer mesmo, assim. Sou grata por essa parceria, por essa oportunidade, né? E dizer que você também é um grande ser humano, porque desde o momento que a primeira vez que eu entrei em contato, você já falou, não, vamos sim, entra aqui, faz assim, faz assado, e todas as dúvidas que eu te enviei, mesmo você muito ocupada, né? Porque agora também você faz parte dos conselheiros do CRO, né? Muito lindo isso, porque isso traz referência para a gente também dos profissionais que a gente quer seguir, que a gente quer seguir os passos mesmo, né? E seguir nas redes sociais, e você é um grande exemplo disso, não só na tomografia, mas também como profissional, além do que um dentista comum, né? A gente espera. A gente também e é isso. Assim, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por esse dia, por essa manhã abençoada. Entrei um pouco nervosa, me emocionei um pouco, mas peço Mas desculpa e te brilhou, agradeço por essa brilhou muito, oportunidade. viu? Um Muito beijo, querida. obrigada. Deus te E abençoe, vamos viu? nos conhecer pessoalmente. Vamos! E agradecer meus colegas também presentes, né? Porque Em 7 horas da peso. manhã eles estavam um pouquinho dormindo, cansadinhos, mas estiveram aí firme comigo na presença de hoje. Muito obrigada a todos. Um beijo, querida. Um beijo, tchau.